Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Hoje o editorial é especial. O Fala Rovai é especial. É o Fala Rovai que vai falar sobre a entrevista do Lula à mídia independente, que teve, entre outros participantes, a Fórum representada pelo jornalista Ivan Longo. E qual é o título? Qual é a chamada desse Fala Rovai? O que eu tenho para destacar? Meu destaque é: Alckmin será vice do Lula. Para mim, acabou. Só se acontecer uma tragédia, uma tsunami, algo muito complexo para a gente poder fazer análise com alguma antecipação. É evidente que política é como nuvem. Quando você olha, está de um jeito, você olha de novo, ela está de outro, né? Como diria o político mineiro. Enfim, mas hoje, das 8 perguntas, dos 8 jornalistas que estavam ali na sala com o Lula, 4 foi sobre a questão do Alckmin Serviço. Em todas as questões, o Lula fez questão de defender essa ideia. Ele não colocou um senão. Todos os senões que foram colocados, inclusive na primeira pergunta da nossa amiga e colaboradora, que entra aqui às vezes fazendo comentários no Fórum 11:30, no Jornal da Fórum, a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, ela falou do Pinheirinho, falou, por exemplo, do massacre em função do massacre de jovens em 2006 por conta dos ataques do PCC. Foi uma coisa absurda, morreram mais de 100 garotas e garotos. E o Lula falou: olha, você só destacou as coisas ruins do Alckmin. Mas eu quero te dizer que o Alckmin tem coisa boa. Eu fui presidente enquanto ele era governador e a nossa relação era ótima, né? O Alckmin tem espírito público, o Alckmin é um democrata e foi ali defendendo o Alckmin nas suas perguntas, nas suas respostas, né? Nas suas considerações, para ser mais objetivo. E falou até do Serra. Isso é um detalhe que eu anotei aqui num cantinho do meu bloquinho. Serra, e fiz assim, destaque. Ele falou 2 vezes do Serra, dando um recado claro que não tem problema com o Serra. Falou o seguinte: o PSDB, né, de hoje não é igual ao PSDB da época da Constituinte, o PSDB do Mário Covas, do Serra, do Alckmin, né? Do Montoro, é diferente do PSDB do João Dória. O PSDB, o Alckmin está mais para aquele PSDB, e ele poderia vir por um partido mais centro-esquerda, que era o PSB. Então, o Lula foi defendendo. Aí o Nassif, que é um jornalista, nosso decano, né, pegou o gancho da pergunta da Laura Capriglione e falou: porra, presidente, tudo bem, em condições normais de temperatura e pressão, concordo com o senhor. O Alckmin tem espírito público, é um democrata e não vai lhe aplicar golpe. Mas a coisa é mais complexa. Pode acontecer alguma coisa com o senhor. Ele não falou: Lula, você pode morrer, você pode ficar doente, etc. e tal. Mas, de alguma forma, estava implícito na pergunta, tanto que na resposta o Lula retoma isso, né? O Nassif pergunta isso e fala: se acontecer isso, muito provavelmente aquele governo que foi eleito com o senhor na cabeça de chapa, né, e pensando no desenvolvimento econômico progressista, em um novo padrão, um projeto próximo com o que o senhor liderou de 2003 a 2010, será trocado por um projeto muito mais próximo ao do que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, EAE. E aí o Lula falou que está se cuidando, que não tem nada disso, que não vai acontecer nada com ele, que ele quer viver 120 anos, mas que quando se discute um programa, as pessoas têm que respeitar o programa, que ele não vai escolher um vice, já respondendo ao Ivan Longo lá na frente da Fórum, que também voltou à pergunta do Alckmin. Ele falou: não vou escolher um vice que seja contra eu. Até brincou, em vez de falar contra mim. Não vou escolher um vice, né, que seja, que vá me boicotar. Eu vou escolher um vice que vai vir aqui para trabalhar junto comigo.
para fazer junto a defesa de um programa de governo que a gente vai discutir antes. Então, assim, aí no final, o Eduardo Guimarães voltou, o Ivan falou do Lula, fez a pergunta da questão do programa, se ia ter troca, né, para poder aceitar o Alckmin de vice ou alguém mais à direita, se abrir mão de alguns pontos programáticos importantes, como reforma trabalhista, né, ou seja, voltar aspectos da reforma trabalhista anterior, acabar com essa coisa da desregulamentação total, da uberização, a destruição dos sindicatos, que foi a reforma aprovada pelo Temer, falou da questão da regulamentação da mídia, enfim, tocou em pontos, privatizações, etc. E o Lula falou, não é assim. O nosso acordo será construído com base num programa onde o vice fará parte desse projeto. Então, defendeu o tempo todo e defendeu depois, inclusive com a pergunta do Eduardo Guimarães, que fez lá as contradições do PT, as críticas. Ele falou, qual que é o problema? Né? Ele foi, inclusive, assim, Edu, olha o seguinte, o PT é isso. E é bom que seja assim, é bom que seja vivo, só que na hora que aprovar, vai estar todo mundo na foto rindo, se abraçando e seguindo junto, defendendo a candidatura que foi aprovada. Se for o Alckmin de vice, vai ser assim que as pessoas vão estar defendendo o Alckmin. E eu vou estar aqui. E eu vou estar aqui com o Alckmin, como tive com o Zé de Alencar. E eu quero que o Alckmin seja um vice melhor do que o Zé de Alencar. Veja, você acha que alguém que está pensando, considerando uma hipótese só, faz uma defesa tão empolgada como essa? Não. Evidentemente que o Lula já tomou a decisão. O nome que ele escolheu para ser seu vice na disputa presidencial de outubro de 2022 é o Alckmin. Se por acaso acontecer algo, ele vai procurar outro. Mas não existe hoje outra plano B, por enquanto. Não existe. O Lula já escolheu seu vice. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, não é para enfrentar aqueles que pensam diferente. Eu acho, inclusive, que o Lula foi muito generoso nesse aspecto de dizer qual o problema das pessoas pensarem diferente de mim. Só que eu estou pensando, qual o problema de ter gente que é contra o Alckmin de vice? Nenhum. Né? Aqui nessa fórum, aqui as pessoas que nos seguem, muita gente é contrária ao Alckmin de vice. Muita gente. Isso é parte importante do debate democrático dentro do campo progressista. Isso precisa ser valorizado, isso não precisa e não pode ser interditado. Essa é a questão fundamental que eu acho que ficou claro nessa entrevista de hoje, concedida pelo ex-presidente Lula. 1, ele quer o Alckmin. 2, ele não vê problema algum das pessoas discutirem isso dentro do PT, fora do PT, etc. E vai sentar, outra coisa que o Lula disse, vai sentar com o Kassab, só não sentou ainda porque o Kassab está com Covid. E com Paulinho da Força, deixando claro que ele quer ir, inclusive, mais ao centro-direita para poder compor a sua base para um futuro governo em 2023, que seria o governo de Luiz no fim do túnel, como disse o Floriberto. Mais uma entrevista histórica realizada pelos blogueiros. É muito diferente quando o Lula fala com jornalistas da mídia independente, com blogueiros. Fica claro, as entrevistas têm conteúdo. Discutiu. Paulo Donizete, por exemplo, fez uma pergunta muito boa sobre desenvolvimento econômico. O Lula deitou, né, e falou que não dá para ser o Brasil não pode ser um país de empresários como o velho da van, que só vende coisas produzidas na China. O empresário brasileiro não pode ser velho da van, que é uma carimbada dessa. Quer dizer, inclusive, pega até mal, né? Imagina, que país, qual o representante do empresariado brasileiro do governo Bolsonaro? É o velho da van. Né? Ele está aí, quer dizer, um cara que não produz uma agulha, né? Faz loja para vender quinquilharia. Esse é, inclusive, do ponto de vista metafórico, o Lula traduziu o que é o projeto econômico do bolsonarismo para o país. Queridas e queridos, sendo assim, eu me despeço aqui desse Fala Rovai com beijos a todas
todos e todes.